Hello, oitavos, dando conclusão a essa aula, parte 3 de quadriláteros, propriedade dos paralelogramos. Então, ainda há pouco na parte 2 falamos que em todo paralelogramo os ângulos colaterais são suplementares. Então, os ângulos colaterais são os ângulos que estão no mesmo lado, veja, colaterais do mesmo lado. Então, se eles são colaterais, veja que não são iguais. Aqui é obtuso, aqui é agudo. Eles são as suplementares. Então, se aqui é 30, aqui é 30, aqui é x, aqui é x, x mais 30 dá 360, porque é um quadrilátero. 2x, 30 mais 30, 60, igual a 360, porque é um quadrilátero. 60 é positivo, então passa para cá, fica menos 60. 2x igual a 360 menos 60 dá 300. X igual a 300 dividido por 2, 150. Como nós havíamos dito, aqui é 30, aqui é 150. Veja, 30 mais 150, 180. Aqui 150, 30, 180. Aqui também 150, 30, 180. A soma dos ângulos colaterais do mesmo lado dá sempre igual a 180. Já tínhamos falado sobre isso. Aí ficamos com essa questão para resolver. Determine o valor de x e as medidas dos ângulos internos do paralelogramo, tá? Veja. Quem não tem noção disso não vai fazer, mas a propriedade garante o seguinte, que em todo paralelogramo os ângulos colaterais são suplementares. Então, este ângulo não é igual a esse, está claro, mas eles são suplementares. Aí você escreve que 10x mais 10 graus somado com 12x mais 60 graus é igual a 180. Suplementares quer dizer que a soma é 180. Então, se esses dois ângulos são suplementares, é porque a soma deles é 180. Por exemplo, 30 mais 150. 150 e 30 são suplementares. Suplementares é porque a soma dá 180. Tentando resolver isso agora, vejam. 10x com 12x dá quanto? 22x. Mais 10 graus com mais 60 graus, 70 graus, igual a 180 graus. Agora a gente separa letras de números. 22x fica, 180 fica e 70 passa para cá, fica negativo. 22x igual 110 graus. X igual a 110 graus dividido por 22. Então, 110 dividido por 22, quanto é? 5. Exatamente 5 graus. Ok? Então, aqui nós teríamos esse ângulo aqui. Como x é 5, x é 5, tá vendo? Graus. Então, 10 vezes 5, 50. 10 vezes 5, 50, mais 10, 60. Este ângulo aqui seria 60 graus. Esse aqui. X é 5 graus. 12 vezes 5 dá 60. Mais 60, 120. Tá vendo? Adjacentes suplementares. Aliás, colaterais suplementares, no caso. Bom, se esse ângulo é 60, esse aqui também é 60. Porque em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Se esse aqui é 120 graus, esse aqui também é 120 graus. Aí nós descobrimos todos os ângulos. Tá? Primeiro você acha o valor de x, volta para a figura original. 10 vezes 5, 50, mais 10, 60. Então esse aqui é 60, esse aqui é 60. Porque em todo paralelogramo os ângulos opostos são congruentes. X é 5, 12 vezes 5, 60, mais 60, 120. Esse aqui é 120, aqui é 120 também.
Ok? Bom, agora propriedade 4. É interessante essa propriedade. As diagonais de um paralelogramo interceptam-se em seus pontos médios. Ele quer dizer o seguinte: quando você desenha as diagonais, elas se cortam ao meio. Esse pedaço é igual a esse. E esse pedaço igual a esse. Isso ocorre nos paralelogramos. Propriedades dos paralelogramos. Em todo paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Esse pedaço igual a esse. Esse pedaço igual a esse. Você pode dizer assim, mas como é que você pode provar isso? Vamos lá. Suponha que aqui é 20 graus. Então aqui é 20 graus, porque ângulos alternos internos. Se esse aqui é 30, esse aqui também é 30. Alternos internos. Tá bom? Aí eu posso pegar somente essa parte aqui e separar. Veja. Só essa parte. Nós sabemos que em todo paralelogramo os lados opostos são congruentes. Então esse lado aqui é igual a esse. Esse ângulo aqui é 30. Desculpa. Esse aqui é 30 graus. Esse aqui é oposto ao PV, gente, olha. Esses ângulos são opostos pelo vértice, são iguais. Então o que nós temos? Esse aqui também é 30, olha. Estou falando desses dois triângulos aqui. Esse aqui. Então eu tenho 30, tenho dois traços e tenho esse ângulo que é oposto pelo vértice desse. Então, ó, 30, dois traços e OPV. 30, dois traços e OPV. Esses triângulos são congruentes. Então, veja bem, como AD é do mesmo tamanho de BC, por que, Barreto? Porque em todo paralelogramo os lados opostos são congruentes. Tem que estudar essas propriedades direitinho, ler, estudar, memorizar as propriedades. Então, esse lado é congruente a esse, não quer dizer nada. Mas esse ângulo é igual a esse. Então, lado, ângulo e o ângulo oposto. Mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado, mesmo ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Veja, lado. O lado AD igual ao lado BC. AD, BC. O ângulo A igual ao ângulo C. Ângulo. E o ângulo E igual ao ângulo E. E igual a E. Então eu tenho aqui lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Mesmo lado, mesmo ângulo adjacente e mesmo ângulo oposto. Então, nós sabemos que esses triângulos são congruentes pelo caso LA oposto. Os triângulos são congruentes. Repetindo. Por que esse lado é igual a esse, Barreto? Porque em todo paralelogramo os lados opostos são congruentes. Esse ângulo é igual a esse por que, Barreto? Ângulos alternos internos. E esse ângulo por que é igual a esse? OPV, oposto pelo vértice. Então, o que nós temos nos dois triângulos? Esse lado, o ângulo de 30, o lado, dois traços, o ângulo de 30 e esse OPV. Aqui, dois traços, 30 e OPV. Ou seja, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Mesmo lado, mesmo ângulo adjacente e mesmo ângulo oposto. Então, esses triângulos são congruentes pelo caso LA oposto. Ora, se esses triângulos são congruentes, minha gente, então esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse pedaço igual a esse pedaço, certo? Porque as diagonais de um paralelogramo cortam-se ao meio. Então, AE igual a EC, AE é do mesmo tamanho de EC e DE é do mesmo tamanho de EB. Porque em todo paralelogramo, as duas diagonais cortam-se ao meio. Esse pedaço igual a esse e esse segmento aqui igual a esse. Vamos ver a aplicação? Bem, está quase terminando. Essa parte 2 é mais rápida. Veja. Página 136, livro texto, questão 2. Determine o valor de x e de y para que as figuras abaixo sejam retângulos. Paralelogramos também, né? Então, em todo paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Se elas cortam-se ao meio, então,
3y igual a 18. Se as diagonais cortam-se ao meio, aqui ó, as diagonais cortam-se ao meio. Se corta ao meio, então esse pedaço aqui é igual a esse. Aí você pode dizer que 3y igual a 18. Então y é 18 sobre 3, y igual a 6. Então y igual a 6. Só falta isso aqui. Bom, agora veja. Isso aqui especificamente é um retângulo. E esse triângulo, gente, olha, ele é congruente a esse triângulo aqui. Então, se esse triângulo é congruente a esse, então esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Mas, como é um quadrilátero, como é um retângulo, as diagonais têm o mesmo tamanho, ó. Tá vendo? No retângulo. No paralelogramo, não, veja. No paralelogramo comum, essa diagonal, ela é maior que essa. No paralelogramo comum, tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Agora aqui não, no retângulo, as duas diagonais são do mesmo tamanho. Ora, se aqui é 18, então aqui também é 18. Aqui é 18 e 18. Todos os pedaços são todos iguais a 18. Ó. Porque aqui é um retângulo, então x igual a 18. Tá? X igual a 18. Porque é um retângulo, não é um mero paralelogramo, é um retângulo. Então no retângulo, as diagonais são congruentes, porque esses triângulos aqui são congruentes, certo? Então, na verdade, o que vai acontecer, você pode analisar esse triângulo maior aqui, 90, esse lado aqui, 90, o mesmo lado. Veja, esse lado aqui, aqui 90 graus. Aqui, esse lado aqui 90 graus. Então, então a hipotenusa tem que ser igual. Tá bem? Porque se eu tenho aqui o mesmo lado, o mesmo ângulo de 90 e esse lado igual, e aqui o mesmo lado, o mesmo 90, é o caso Lau, então vai dizer que esses dois triângulos são congruentes. Se são congruentes, essas medidas são iguais aqui, ó. Então, aí você tem que memorizar assim, que em todo, podemos afirmar que as diagonais do retângulo são congruentes. Aqui é mentira, aqui não é verdade. Tu acha que essa diagonal aqui é do mesmo tamanho dessa? Isso aqui é um paralelogramo simples, comum. Mas esse paralelogramo especial retângulo, as diagonais são do mesmo tamanho. Se aqui é 18, aqui vai ser 18, aqui vai ser 18, aqui vai ser 18. Essa diagonal é 36, essa diagonal é 36. É um caso especial, retângulo. Agora aqui, vamos lá. Para encerrar essa parte, página 137, questão 6. Sabendo que o quadrilátero ABCD a seguir é um paralelogramo e que o perímetro de ABCD é 20, atenção, o perímetro é 20, então, se ele fala que o perímetro igual a 20 centímetros, então veja bem, o que nós aprendemos? Em todo quadrilátero, em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então aqui, se aqui é 7, aqui também é 7. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Esse lado aqui é igual a esse aqui é igual a esse. Veja, 7 mais 7, 14. 14 para 26. Então, esse lado aqui tem que valer 3 centímetros e esse aqui 3 centímetros. Veja, eu vou explicar melhor. Ele falou que o perímetro era 20. Veja só, perímetro 20. Se isso aqui é um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Propriedade 1. Lados opostos são congruentes. Propriedade 1. Em todo paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, isso aqui é 7, aqui é 7 também. 7 mais 7, 14. 14 para 20 dá 6. Dividido por 2, 3 aqui. Então, vamos ver. 3 mais 7 dá 10. 3 mais 7 dá 10. O total dá 20. Então, resolvida essa situação. Por outro lado, a propriedade
propriedade 4 diz que as diagonais de um paralelogramo interceptam-se ao meio. Então, se isso aqui é um paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Então, x é 4. Não precisa escrever muita coisa. X é 4 e y é 3,5. Porque em todo paralelogramo, eu só fiz aplicar a propriedade aqui. Se você domina bem as propriedades, a coisa vai fluindo. Veja, em todo paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Se aqui é 4, aqui também é 4. Se aqui é 3,5, aqui também é 3,5. Em toda propriedade é 4. Propriedade 1. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Como o perímetro era 20, e esse lado igual a esse é 7 mais 7, 14. Sobram 6 para dois lados, ó. Para dividir em 2. Então, 3 e 3 os lados. Aí eu posso responder todas as perguntas que foram feitas aqui, ó, que vão ser feitas. Qual é a medida x? X é 4, porque em todo paralelogramo as diagonais cortam-se ao meio. Isso aqui é 4, aqui também é 4. Letra A, x é 4 centímetros. B. Qual a medida y? A medida y é 3,5, porque em todo paralelogramo as diagonais cortam-se ao meio. Então, aqui tem que ser 3,5, porque aqui é 3,5. Então, y 3,5 centímetros. Letra C. Qual o perímetro do triângulo DEC? DEC. Vamos lá. DEC. DEC. DE é 4. Então, o perímetro DE é 4. DE. EC 3,5. Ele falou DEC e DC 7. Então, ficaria 7 mais 3 dá 10, 14, 14,5. 14,5 centímetros é o perímetro do triângulo DEC. Esse aqui, ó, gente. Na letra D, ele quer qual o perímetro de ABD? ABD. ABD. ABD, gente, olha esse aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. ABD. Então, o perímetro vai ser ABD, né? ABD. ABD, esse aqui. Então, 7. Ele falou ABD, esse aqui, ó. 7 mais 8. Atenção, ABD. ABD, esse aqui, ó. 7 mais 8 mais 3. 7 mais 3, 10, mais 8, 18. Então, 18 centímetros, o perímetro. Na letra E, ele quer o perímetro do triângulo AED. 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 Olha lá. AED. Esse aqui, ó. O perímetro de AED. 3,5 mais 4 mais 3. O perímetro de AED. 3,5 mais 4 mais 3. Repetindo. O perímetro de AED. 3,5 mais 4 mais 3. 3,5, 3 com 3 dá 6, 4, 10, 10,5. 10,5 centímetros. Então, o perímetro é a soma das medidas dos lados. Aqui você tem que saber as propriedades. Certo? Vamos relembrar as propriedades, então. Propriedade 1. Os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e congruentes. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Primeira propriedade. Tá? Aí tem uma revisão aqui.
Propriedade 1. Os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e congruentes. Propriedade 2. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Os ângulos opostos. Esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse. Terceira propriedade. Em todo paralelogramo, os ângulos colaterais são suplementares. Quer dizer, os ângulos do mesmo lado são suplementares. Esse mais esse dá 180. Os do mesmo lado. Colaterais é do mesmo lado. Os ângulos que estão do mesmo lado, 30 e 150. Aqui, 150 e 30. Aqui, 30 e 150. Aqui, 150 e 30. Os ângulos colaterais não são iguais, não. São suplementares. Quer dizer que a soma dá 180. Propriedade 4. As diagonais de um paralelogramo cortam-se ao meio. Então, se você tiver um paralelogramo, as diagonais são do mesmo tamanho. Aliás, cortam-se ao meio, desculpa. Então, se aqui é uma diagonal, a diagonal tem 8 centímetros, então ela se corta ao meio. Fica 4 para cá, 4 para cá. Se isso aqui tem 7 centímetros, então 3,5, 3,5. Isso é um paralelogramo. No caso do retângulo, as diagonais têm o mesmo tamanho. Então, os quatro pedaços são do mesmo tamanho, 18, 18, 18 e 18. Tá? No retângulo, o paralelogramo, as diagonais são diferentes. Só sei que elas cortam-se ao meio. E o que acontece? Em todo paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. As diagonais cortam-se ao meio. Os ângulos colaterais são suplementares. Os ângulos colaterais suplementares. Esse mais esse 180. Esse mais esse 180, esse mais esse 180, esse mais esse 180. E em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Aí você tira todas as propriedades e já vai fazendo os exercícios. Próxima aula a gente conclui as propriedades e faz uma bateria de exercícios, tá? Que hoje a gente trabalhou as propriedades dos paralelogramos. São hoje 4 propriedades, então procuro estudar as 4 propriedades. Fizemos também uma revisão sobre o que eram ângulos correspondentes, mesma posição nas retas, são congruentes. Ângulos correspondentes, de mesma posição na reta, congruentes. Os ângulos alternos, um acima e um abaixo, um à direita ou à esquerda, também congruentes. Os alternos podem ser alternos internos, congruentes, ou alternos externos, que também são congruentes. Os colaterais são os ângulos que estão do mesmo lado da transversal. Eles não são iguais, são suplementares. Soma da 180. Tá? Então, colaterais internos, porque estão entre as duas retas. Colaterais internos não são iguais, não, são suplementares. A 180 a soma. Colaterais externos também, a soma da 180. Mas eles estão na parte de fora das duas retas. Colaterais externos, ó, mesmo lado da transversal, mesmo lado, só que na parte de fora, colaterais externos. Então, com isso, a gente pode dominar melhor este assunto. Esse assunto aqui, por exemplo, ele vai aparecer no livro de 9º ano, mas os políticos desorganizaram os livros e agora a gente teve que dar essa complementação aqui para vocês, senão vocês não entenderiam os complementos que foram dados agora. Ângulos correspondentes, ângulos alternos, ângulos colaterais. Foi dado como complemento, para poder você entender as explicações a respeito de quadriláteros. A gente vai entendendo isso usando caso de congruência e também essa questão dos ângulos alternos, ângulos correspondentes, colaterais. Então, é um esforço que nós fazemos a mais, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Caso aí você estuda a propriedade 4, as diagonais cortam-se ao meio. Propriedade 3, os ângulos colaterais são suplementares. Propriedade 2, os ângulos opostos do quadrilátero, do paralelogramo, são congruentes, ângulos opostos.
os ângulos opostos são congruentes. E propriedade 1, os lados de um paralelogramo são paralelos e congruentes. Estudem isso, mandem as dúvidas, as questões, o número da dúvida, com o nome de vocês, página tal, questão tal, caderno de atividades, página tal, questão tal, o nome de vocês, que eu vou tentar fazer uma aula desse tipo assim, uma videoaula, só com as dúvidas, mas tem que mandar as dúvidas, ou para o e-mail, ou para, é melhor no ClassUp mesmo, que eu vejo e anoto as dúvidas de vocês, tá? Então, um forte abraço para todos. Tchauzinho.